abram o Santo Livro na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos fazer a leitura do capítulo 4, dos versos de 7 a 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7 a 15, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Feche seus olhos, oremos novamente. Soberano, eterno Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos aqui reunidos em um único Espírito, ó Pai, para elevarmos, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos clamores, as nossas petições, ó Pai, os nossos cânticos, ó Pai, os louvores que foram acabados de ser entoados ao Senhor. Que toda a honra, toda a glória, ó Deus, desde o início desse culto, que o Senhor seja a centralidade, ó Deus, do nosso louvor e da nossa adoração. Esse é o nosso pedido, ó Deus, e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para entendermos um pouco melhor do texto que acabamos de ler, vamos voltar um pouco e fazer uma contextualização para entendermos um pouco o que o apóstolo Paulo estava falando ali na segunda epístola aos Coríntios, exatamente ali no capítulo de número 4. O apóstolo Paulo começa a sua carta aos Coríntios no seguinte contexto. Paulo já havia escrito a primeira carta aos Coríntios, que enfrentavam alguns problemas de caráter grave. Alguns problemas como divisões, grupos que se formavam em torno de personalidades que tinham tido participação no passado da igreja, como o próprio apóstolo Paulo e também Apolo. Havia um grupo que talvez fosse o mais perigoso, grupo esse que era chamado o grupo de Cristo. Os irmãos podem olhar em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo. Era como se eles dissessem: não queremos estar debaixo da autoridade ou da orientação ou da instrução de autoridade de qualquer homem, porque recebemos tudo diretamente de Cristo. Alguns estudiosos têm identificado este grupo como o grupinho dos espirituais, que falavam em línguas e se gloriavam por terem experiências extraordinárias, que não aceitavam a autoridade do apóstolo Paulo na igreja e outras coisas demais. O interessante é que muitas vezes nós conversando com alguns irmãos, e alguns vão dizer: olha, mas lá na palavra em Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, lá alguns irmãos vão dizer: olha, vocês são de Paulo, eu sou de Apolo, entretanto, porém, eu sou de Cristo. Como se isso fosse algo bom. Se você já disse isso, não diga mais isso. Porque aqueles irmãos que estavam dizendo aquilo no passado, eles se sentiam superiores e eles não estavam debaixo da autoridade apostólica do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Eram pessoas que estavam levando divisões dentro da igreja e se diziam ser de Cristo, porém, o que eles estavam fazendo era levar divisão dentro da igreja. Outro problema também gravíssimo que estava acontecendo ali em Coríntios, na primeira carta, era de problemas
doutrinários. Um grupo não aceitava a ressurreição dos mortos. Existia um grupo dentro daquela igreja que não aceitava a ressurreição do corpo. Lá no passado existia o gnosticismo. Alguns filósofos com algumas vãs filosofias diziam que a matéria ela é má e que o espírito é bom. Isso é uma filosofia platônica que vai dizer que a carne ela não serve para absolutamente nada, porém o espírito é bom. Então alguns vão dizer que se Jesus veio na terra, ele não poderia vir em carne, somente em espírito. Alguns iriam até dizer que se Jesus andasse na praia, não poderia ter pegadas, que Jesus era apenas espiritual. Então existia um grupo também ali em Coríntios que não aceitava a ressurreição do corpo. Havia também um espírito faccioso naquela igreja, que existia problemas a respeito da doutrina da liberdade cristã. Alguns diziam: será que podemos comer carne sacrificada a ídolos? Os fortes diziam: sim, podemos, e subestimavam os irmãos que eram mais fracos. E nós vamos ver isso quando o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 14 e capítulo 15, a respeito da liberdade cristã. Ele vai usar o termo de irmãos fortes e irmãos débeis. E ele vai dizer que os irmãos fortes não devem escandalizar os irmãos que são débeis na fé, porque o vetor que agora guia a minha vida, a sua vida, a nossa vida, é o amor ao próximo e não a nós mesmos. Outro problema também que existia é que no momento de ceia, alguns irmãos se embriagavam e outros participavam do sacramento sem discernir o corpo. E isso também nós podemos notar em 1 Coríntios, no capítulo 11. Também existia problemas de caráter moral. Os irmãos vão se lembrar que o apóstolo Paulo foi muito enfático com a igreja de Coríntios quando os irmãos estavam cometendo ali imoralidade sexual. E o contexto, agora entrando na segunda carta aos Coríntios, é o seguinte: os adversários estavam pressionando o apóstolo Paulo para que apresentassem cartas de recomendação à igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo perguntava se precisava de tais cartas, porque os próprios coríntios eram os testemunho vivo de seu ministério. Falando de modo figurado, Paulo comenta que essa carta não é escrita com tinta, e sim com o Espírito Santo vivo no coração dos coríntios. O apóstolo Paulo declara que Deus deu a ele e aos seus companheiros competência para o ministério da nova aliança. E ele coloca em contraste da letra que mata e do Espírito que dá a vida. As letras gravadas em pedras pertenciam a um ministério da antiga aliança. Com o ministro daquela aliança, que era Moisés, irradiava a glória de Deus. Paulo pergunta se o ministério do Espírito é até mais glorioso do que o ministério de Moisés. O primeiro ministério traz condenação, mas o segundo é justiça. O ministério da antiga aliança passa e fica obsoleto, mas o ministério da nova aliança é glorioso e é permanente. E o apóstolo Paulo usa uma passagem do Antigo Testamento que conta quando Moisés cobriu seu rosto radiante com um véu, a pedido do povo de Israel. Um véu que cobria o coração e a mente daqueles, e impedia que eles compreendessem a mensagem da antiga aliança. Somente quando alguém se volta ao Senhor, esse véu é retirado. Quando o véu é retirado, escreve Paulo, então há liberdade, que o Espírito do Senhor provê. Paulo conclui dizendo que todos os crentes refletem a glória do Senhor quando são transformados à sua imagem. Aos poucos eles crescem, que vem do Senhor pela operação do Espírito Santo. O apóstolo não era bem visto por muitos, por grandes sofrimentos que o apóstolo Paulo acontecia na vida dele. Para muitos, Paulo não poderia ser um homem de Deus devido às suas grandes lutas e perseguições e privações financeiras. Quando nós olhamos também para os nossos dias, é muito provável, principalmente igrejas que aderem à teologia da prosperidade,
quando vê algum irmão com algum problema financeiro, algum irmão com algum problema de saúde, vão atribuir ao pecado. E era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Coríntios, os irmãos começaram a olhar para a vida do apóstolo Paulo, ver as perseguições, ver a falta de condições financeiras e de algumas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo. Então eles diziam: esse homem não pode ser um homem de Deus, porque todo lugar que esse homem vai, ele é açoitado, ele é preso, ele não tem condições financeiras. Então esse homem não pode ser um homem de Deus devido aos seus muitos sofrimentos. Paulo foi apedrejado e quase morto em Listra. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônica porque pregou na Bereia. Foi preso em Roma e sofreu naufrágio em Mileto. Na ilha de Malta foi picado por uma cobra venenosa. Esse segmento da epístola de Paulo introduz tópicos agora totalmente diferentes. Ele vai tratar de um contexto anterior que salienta um contraste entre corpo e alma, entre dificuldades terrenas e a glória celeste, entre a mortalidade e a imortalidade. Paulo se dirige à Igreja Universal, incluindo os cristãos de Coríntios. Ele escreve sobre a natureza mortal dos seres humanos e ele contrasta a suficiência de Deus. E ele enfatiza o poder da vida pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E observa que Jesus nos apresentará diante da presença de Deus. Feito tais considerações, eu convido os irmãos a olharem agora de uma maneira mais minuciosa para o texto, a partir do seguinte tema: o tesouro de Deus que opera nos crentes. O tesouro de Deus que opera nos crentes. Vamos olhar agora, note aí na sua Bíblia, os versos de número 8 e 9. Versos de 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo continua sua exposição contrastando 4 pares de diferentes 2 versículos. Ele descreve 4 adversidades que qualifica como 4 frases negativas. Porém, não. Cada uma dessas frases é seguida também de um verbo. O apóstolo Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo admitia que eles estavam sofrendo grandes perseguições, que eles estavam sofrendo por grandes tribulações. A vida dos apóstolos, a vida daqueles homens não era uma vida fácil. Eles sofriam por conta do evangelho. E ele vai dizer: somos atribulados, mas aí vai entrar, porém não angustiados. O apóstolo Paulo e aqueles irmãos não deixavam que, apesar do sofrimento, o seu coração fosse tomado de angústia. Quem lembra no Salmo de Asaf, Salmo 73, Asaf vai dizer que quando o coração, ou quando as entranhas se amarguraram, se encheram de amargura, ele se tornou como um animal embrutecido, ou seja, ele não conseguia mais enxergar a realidade diante de si. Mas não era a situação do apóstolo Paulo. Ele admite que ele estava sendo atribulado em tudo. Os irmãos notaram grandes sofrimentos o apóstolo Paulo passou. E apesar de grandes sofrimentos, de ser um homem de Deus, quando chegava em Coríntios para pregar a palavra de Deus, as pessoas diziam: não, você não pode ser um homem de Deus porque você sofre demais. Você não tem boas condições financeiras, você não tem uma saúde boa. Em todos os locais aonde você anda, você é açoitado. Você vai para um outro local, você é preso. Você não pode ser um homem de Deus. E mesmo ouvindo esses tipos de comentários, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não era angustiado. E ele prossegue dizendo: perplexo,
porém não desanimados. Ele estava perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo, e não era para menos, mas porém não desanimados. E ele prossegue dizendo: perseguidos, porém não desamparados. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo entendia que ele estava sendo perseguido, e hoje pela manhã o pastor pregou maravilhosamente bem no Salmo de número 11, e ali estava falando do rei Davi, que estava sendo perseguido, ouvindo maus conselhos para que ele fugisse, e o que ele disse foi: o Senhor está no seu trono, o Senhor é comigo. E a mesma resposta que o apóstolo Paulo vai dizer: estamos sendo perseguidos? Sim, estamos sendo perseguidos, porém não estamos desamparados, porque nós sabemos que Jesus Cristo é por nós. Que maravilha. E ele também prossegue dizendo: abatidos, sim, estamos abatidos, mas, porém, não destruídos. O verbo no grego é usado como um verbo abatido, como se alguém tivesse levado um golpe. Levou um golpe, caiu, foi à lona, mas a resposta dele é: caí, fui abatido, mas não estou destruído. Que maravilha, meus irmãos. E a lista de 8 particípios no grego, nos versos 8 e 9, mostra um grau cada vez maior da severidade daquilo que o apóstolo Paulo estava sendo afligido, mas não destruído. Todos os particípios estão na voz passiva, deixando implícito que os adversários eram os agentes. Contudo, Paulo é capaz de vencer todas as provações, porque sabe que Deus concede um poder extraordinário. Verso de número 10, note na sua Bíblia, vai dizer assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Agora Paulo avança para um novo ponto, demonstrando que o mesmo pretexto que os falsos apóstolos alegavam para manter o evangelho em descrédito, em vez de suscitar algum real descrédito contra ele, tornava ainda mais glorioso, pois ele chama todas estas coisas que suscitam o escárnio do mundo contra ele de morrer ou de mortificação em Jesus Cristo, por meio do que ele preparava para participar da sua bendita ressurreição. Em primeiro lugar, o sofrimento de Cristo, que são vergonhosos aos olhos dos homens, possui honra muito maior diante de Deus, todos os tributos, acima de generais e das pompas dos reis. Mas devemos igualmente atentar para os resultados finais, ou seja, que sofremos com ele a fim de sermos glorificados com ele. Paulo está administrando uma repreensão oportuna àquele que impunha e a sua consciência de que estavam fazendo objeção à sua própria comunhão com Cristo. Ao mesmo tempo, ele adverte aos coríntios quanto à possibilidade do seu escárnio contra a pobreza e objeta a aparência dele, levar-nos a exaltar a Cristo, dirigindo os escárnios dos seus sofrimentos, os quais devemos ter mais elevada honra. O apóstolo Paulo entendia que todo o seu sofrimento, apesar das pessoas olharem com escárnio, ele entendia que ele estava sendo co-participante dos sofrimentos juntamente com Cristo. João Calvino, em seu comentário, nesse trecho ele vai fazer uma análise brilhante desse trecho. Ele vai dizer assim: aqui a palavra traduzida por morrer ou mortificação tem um sentido distinto daquele expresso em outras passagens na Escritura, pois a miúde significa renúncia, por meio do qual renunciamos à luxúria da carne e somos renovados na obediência a Deus. Aqui ele significa aquelas aflições que nos fazem meditar no término desta vida presente. A palavra mortificação aqui, ela tem tanto um sentido interno, também tem um sentido externo. E o apóstolo Paulo entendia que todos os seus sofrimentos
dava glória a Deus, enquanto os falsos apóstolos, os falsos mestres, estavam dizendo que apesar dos seus grandes sofrimentos e das suas lutas, ele não poderia ser um apóstolo, ele não poderia ser um homem de Deus. Ele entendia que todo aquele sofrimento era porque ele era coparticipante dos sofrimentos também de Jesus Cristo. Em Filipenses, Paulo também escreve: fostes chamados não somente para crer em Jesus, mas a padecer por ele, seguindo as suas pisaduras. E o apóstolo Paulo entendia que todo esse sofrimento era de grande honra e também de grande glória. Não que o apóstolo Paulo gostasse de sofrer, ou que ele era masoquista, não, mas ele entendeu algo que nós precisamos e que nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus, que nos mostre e que mude o nosso coração. Pois muitas vezes, por sofrimentos menores, nós vemos muitas pessoas abandonando o Evangelho, nós vemos pessoas abandonando a igreja por sofrimentos que, comparado ao sofrimento do apóstolo Paulo, é absolutamente nada. Que nós venhamos a pedir ao Espírito Santo para que nós venhamos ter o mesmo sentimento também do apóstolo Paulo. Não é que nós vamos sair daquela porta e pedir para que a nossa vida seja repleta de sofrimento, mas o que nós temos que fazer é entender que se nós fomos chamados, nós também somos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Mas também temos que entender que também nós somos coparticipantes também da glória. Somos coparticipantes também da glória de Deus e graças a Cristo por isso. Versos de número 11 e 12 vai dizer assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Ainda que vivemos, diz Paulo, nossa vida é sempre dedicada à causa de Jesus Cristo. Durante a vida terrena de Paulo, o perigo de morte estava sempre presente. O perigo o rodeava constantemente e vinha de muitas fontes e de várias pessoas. Notem bem agora, meus irmãos, dos versos 11 e 12, vai dizer assim: porque nós que vivemos somos entregues, o quê? À morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só o jogo de palavras que o apóstolo Paulo vai usar. Porque todos nós vivemos e somos sempre entregues à morte. Eu e você, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Ou seja, lembra que eu acabei de dizer que a palavra mortificação e a palavra morto significa tanto uma morte interna ou como também uma morte externa? Presbítero Amarildo leu com a igreja Romanos, o capítulo 6, que vai dizer que todo aquele que foi regenerado, todo aquele que agora crê no Senhor Jesus Cristo, ele não usa mais a graça de Deus com pretexto para viver no pecado. Olha o que o apóstolo Paulo diz: vocês agora são regenerados, vivem em novidade de vida. Vocês vão usar a graça para pecar mais ainda? E ele vai dizer: não. E por que não? Porque nós fomos crucificados com Cristo. E quando nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos para uma vida pecaminosa. Isso quer dizer que nós não vamos pecar? Não. Mas nós não vamos viver mais na prática do pecado. Tudo aquilo que nós não conseguíamos fazer antes, o Espírito Santo agora nos habilita a dizer não para aquelas coisas que nós dizíamos sim. Agora eu e você somos nova criatura. E o texto está dizendo que nós somos entregues à morte por causa de Jesus Cristo. E essa morte vai trazer vida para mim e para você.
de modo que em nós também opera a morte, mas em vós a vida. Isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles irmãos. O meu corpo está entregue à morte todos os dias, mas eu estou pregando o evangelho, e o resultado é que vai trazer vida para todos vocês, aqueles que creem no evangelho, aqueles que estão com o coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, entregues à morte todos os dias, pelo amor de Cristo Jesus. Ou seja, uma morte externa. Hoje o Vinícius Bantin estava aqui contando, algumas das suas experiências, quase teve a sua vida ceifada, mas o resultado é que tem pessoas se convertendo, é que tem pessoas chegando à vida. A mesma morte que está sendo operada nele leva à vida de outras pessoas. Engraçado que esse tipo de pregação, muito difícil de nós ouvirmos, de que você tem que morrer para que outras pessoas possam viver. Você precisa morrer. Eu e você precisamos morrer para que outras pessoas possam viver. Ou de maneira carnal, alguns missionários vão mesmo chegar ao extremo e ter a sua vida ceifada, ou nós vamos morrer no sentido interior, de deixar as nossas paixões, de deixarmos de lado muitas coisas, de renunciarmos muitas coisas para que outras pessoas possam ter vida. Quando nós saímos à rua, ao evangelismo, e hoje, graças a Deus, tem o irmão que está juntamente conosco participando, foi algo que nós tivemos que renunciar para estarmos ali no evangelismo. Talvez você renunciou um passeio, talvez você renunciou um descanso de tarde, de domingo, que você trabalhou a semana inteira, mas nós vemos os frutos. Nós temos que morrer para essa vida, para que outras pessoas possam também chegar à novidade de vida e serem mudadas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo ainda diz que se vivemos, a nossa vida é sempre dedicada à causa de Cristo. Durante a vida terrena, Paulo sofreu muitos perigos, muitas perseguições, mas o apóstolo Paulo entendia que a sua morte levaria a vida de outras pessoas. O comentarista William Hendrickson comenta essa passagem dizendo assim: os sofrimentos que muitas vezes levaram Paulo à beira da morte tinham em vista o benefício do povo de Cristo. Paulo enfrentava a morte de bom grado, a fim de promover a vida espiritual dos irmãos crentes. Como servo de Cristo, ele sofreu para que os coríntios pudessem ter vida. Além disso, Paulo mostrou sua disposição de enfrentar a morte em verdadeira imitação do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava disposto a sofrer e até mesmo perder a sua vida, porque ele sabia que isso ia redundar em honra, em glória, e que o evangelho seria anunciado e que muitas e muitas pessoas seriam restauradas e chegariam à salvação por meio da pregação do evangelho. E é o que Paulo diz lá em Romanos, se não me engano, 10, 17, porque não me envergonho do evangelho. E foi uma pergunta também que o missionário nos fez nesta manhã. Tem vergonha do evangelho? As pessoas sabem que nós somos cristãos, aonde nós moramos, no nosso emprego, na nossa vizinhança. Será que temos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, de até mesmo perder a nossa vida, se for preciso, por conta do evangelho? Será que nós estamos dispostos a deixar as nossas paixões, as luxúrias da vida, para sair às ruas, para pregar o evangelho àquelas pessoas que tanto precisam? É motivo para nós fazermos uma introspecção e olharmos para dentro de nós. Olhe para dentro de você. Será que nós temos esse mesmo sentimento que o apóstolo Paulo? Será que estamos com medo da morte, seja ela física, ou seja uma morte interna de deixar as paixões mundanas em prol de outras pessoas, de morrer para que outros venham ter vida? É o que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que nos capacite. Que nos capacite. Agora, verso de 13 a 15, irmãos, vai dizer assim:
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, e por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Onde quer que o apóstolo Paulo pregasse, ele esperava que os seus seguidores ecoassem a mensagem do evangelho. Quando criam, eles também tinham de falar, com o resultado que cada vez mais pessoas se voltavam para o Senhor. Quando esses crentes eram beneficiados da graça de Deus, assim se uniam à incontável multidão de todos aqueles que expressam as ações de graças e glória a Deus. Deus espera que todo crente seja testemunha da ressurreição de Cristo e que leve as pessoas não convertidas ao Senhor. Os crentes precisam contar as boas novas de salvação a todas as pessoas que estiverem dispostas e prontas a escutar. Por isso, todo cristão precisa dizer como Paulo: eu criei, por isso eu falei. Notem, o apóstolo Paulo vai dizer: tenho, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei. E ele prossegue dizendo: por isso eu falei. Ou seja, só vai anunciar a mensagem de Deus aquele que realmente creu. Se porventura você não está anunciando a mensagem do evangelho, as chances de você não ter crido e estar vivendo apenas de maneira mecânica, ouvindo a casa de Deus, levantando as suas mãos, cantando louvores, se você não prega o evangelho, as chances são muito grandes de você nunca ter crido na palavra de Deus e vivendo apenas de maneira mecânica. Essa pessoa que não prega a palavra de Deus, ela não pode ter nascido de novo. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia é bem clara. Olha só para o texto. Eu criei. Por isso, eu falei. Também nós cremos. E por isso também falamos. Ou seja, ele pregou para alguém, alguém creu. Esse alguém que creu, também agora é no plural, também falamos. Ou seja, começou por uma pessoa, Jesus Cristo, que pregou o evangelho. O outro creu, que falou para o outro, e assim foi se alastrando. O missionário também nos falou nesta manhã. Quem lembra, ele vai dizer: ano que vem, faça o seguinte: compre 3 Bíblias e ande com 3 pessoas. Se vocês estiverem aqui aproximadamente em 50 pessoas, no ano que vem terá 150 pessoas. Vai triplicar. Irmão, se você realmente creu na palavra de Deus, é obrigação nossa pregar o evangelho. Pense comigo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, de desemprego. Desemprego terrível. Preço da gasolina lá em cima. Tudo muito caro. Pense que você está andando na rua. De repente você passa aí na frente da melhor empresa. A melhor empresa de Itapevi. Qual será a melhor empresa aqui? Vamos supor que você passa ali na frente da Eurofarma, que muitas pessoas, querem trabalhar ali naquele local. E você passa ali na frente e alguém te chama. Fala: tá pegando aqui. Faz uma ficha ali, tá pegando. Aí você fala: não, mas aqui eu não tenho a escolaridade correta para entrar aí. Não, mas aqui tá pegando. Entra aqui. E aí você vai lá e faz uma ficha, na hora pede seu documento e você é aprovado e fala: amanhã você começa amanhã com todos os benefícios. E aí você chega aonde você mora e você não anuncia para nenhum dos seus amigos que estão desempregados. É a mesma coisa. Quer dizer, você creu no evangelho, você agora entendeu que você era um miserável pecador, que o inferno te esperava, que você estava debaixo da ira de Deus. E agora você recebe essa grande notícia e você não passa às outras pessoas? Me perdoem, irmãos. A palavra de Deus diz que todo aquele que creu, esse vai pregar o evangelho. Então é nosso dever.
e a nossa obrigação, assim como o apóstolo Paulo e os demais, pregar o evangelho. Eu deixei o versículo 7 por último, e os irmãos agora vão entender o porquê. O verso de número 7 vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo vai usar agora uma figura de linguagem, dizendo que temos, porém, que este tesouro. Que tesouro é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? O apóstolo Paulo está se referindo à mensagem do Evangelho. Ele diz que a mensagem do Evangelho é um grande tesouro. E esse tesouro, ele está onde? Em vasos de barro. E quem é o vaso de barro? O vaso de barro, nada mais, eu e você. Notem que no passado, o vaso de barro era algo muito barato. Então, o vaso de barro ele era usado para tanto na cozinha, tanto também para enfeite, mas era algo também frágil e algo que não era de muito valor. E o apóstolo Paulo vai usar esse contraste agora. Ele vai dizer que temos esse tesouro, que é o evangelho, depositado em vasos de barro. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que esse grande tesouro, que é o evangelho, está depositado em mim e em você. Hoje nós vivemos em tempos que os crentes agora gostam muito dessa questão de pregações coach. É o coach agora que vale. David Leonardo tem mais de 6 milhões de seguidores na internet. Porque quando ele vai pregar, ele vai dizer que você é o centro. Que tudo que Deus fez é por você. E que você é o centro. Mas não. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você que tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Foi para que o nome de Deus seja glorificado. E nós, pelo grande amor que Deus nos amou, nós somos beneficiados. Pelo grande amor, mas eu e você, nós não somos o centro. Não somos. Mas que maravilha que o apóstolo Paulo vai dizer. Que apesar de nós sermos miseráveis, pecadores, vasos, frágeis, o evangelho está dentro de mim e dentro de você. O grande tesouro do evangelho está dentro de mim e de você. Se isso não fazer com que você saia daqui nessa noite radiante de alegria, sabendo que nós somos miseráveis e pecadores, mas que nós temos dentro de nós essa grande mensagem do evangelho. Muitas pessoas me perguntam: presbítero André, eu não sei o que fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu não sou bom, eu não consigo ser um diácono, não consigo ser um presbítero. Meu irmão e minha irmã, você tem o tesouro do evangelho dentro de você. Quando você vai à padaria, você leva um grande tesouro. A pessoa que vai te atender pode ser beneficiada desse grande tesouro. Quando você está no seu trabalho, você pode pegar esse tesouro e espalhar essa grande mensagem do evangelho a outras pessoas. Nós não precisamos de coach. Nós não precisamos. A própria palavra de Deus nos coloca nessa noite no nosso lugar, mas dizendo que nós temos um grande tesouro dentro de nós. E isso é uma grande maravilha. Eu tenho um grande amigo, que eu conheço há muito, muito tempo, e ele está na prisão. Ele está na prisão. E algumas semanas atrás, a mãe dele me encontrou na rua e me parou e falou assim: André, fulano de tal, meu filho, pediu para te dar um recado. Ele falou que quer que você envie algumas cartas para ele porque ele está lendo a Bíblia. E ele pediu para te avisar e para agradecer pelas orações que você tem feito por ele. Eu falei para ele que você e a Kelly têm orado por ele todos os dias. E ele pediu para te avisar que ele vai no culto 3 vezes por semana, lá dentro da cadeia. E ele nunca quis saber do Senhor Jesus. E a mãe dele disse assim: olha, ele falou que não quer falar com absolutamente ninguém, que a única pessoa que é para me passar o endereço para enviar cartas é você, e que você não passe esse endereço para mais ninguém, porque ele é muito conhecido entre os criminosos em São Paulo.
Somente você pode falar com ele. E eu enviei algumas cartas para ele explicando algumas coisas do Evangelho. E quando foi na sexta-feira eu recebi uma carta dele. E ele estava agradecendo as 2 Bíblias que as irmãs da SAF compraram. Glória a Deus. As 2 Bíblias que as irmãs da SAF compraram. Alguém que pediu para falar. É porque eu sou bom? É pelo grande tesouro que está em mim. Não é pelas minhas obras, não é por méritos meus. Mas ele entendeu que apesar de ser um miserável pecador, existe um tesouro dentro de mim. E pediu para que eu compartilhasse com ele esse tesouro. E agora ele lê a Bíblia e ele manda cartas perguntando algumas coisas da palavra de Deus, do que ele leu e do que ele não entendeu. E eu envio as cartas agora explicando para ele. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, existe dentro de mim e de você uma grande mensagem que nós devemos levar. Existem pessoas que precisam ouvir da palavra do Evangelho. Existem pessoas que estão morrendo, irmãos, ao nosso redor. Certa feita, no ano de 2015 para 2016, quando aconteceu a minha conversão, eu trabalhava em uma empresa e eu era muito conhecido ali naquela empresa por algumas coisas erradas que eu cometia no passado. E a minha vida era tão triste que eu cheguei a ser internado por conta de uso excessivo de álcool e de drogas. E fui afastado. E fiquei durante 6 meses afastado da empresa. Quando deu 6 meses corretos, eu voltei para a empresa e todo mundo levou um susto. Pensei que você estava preso, sei que você estava morto. E aí eu conversando com uma pessoa, eu ali no meu setor, digitando algumas coisas, uma jovem chegou até mim e disse assim: André, o que aconteceu com você? Eu falei, não aconteceu nada. Ela falou, não, já faz umas 2 horas que eu estou te notando. E você não falou um palavrão. O tom da sua voz está diferente. O que aconteceu com você? Eu falei, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo e agora sou nova criatura. E ali aquela garota começou a fazer algumas perguntas para mim. E eu falei para ela, olha, ontem, inclusive, eu fui na igreja do fulano de tal, do setor tal. Ele é diácono na igreja, foi até Santa Ceia, foi até com a Kelly, minha esposa. Ela falou assim, não, mas de que rapaz você está falando? Eu falei, o rapaz, assim, do setor, do almoxarifado, fulano de tal. Ela falou, não sei de quem você está falando. Eu falei, olha, ele está vindo ali, ó. Ele está vindo ali. E ele vindo com algumas peças para entregar, para mim despachar essas peças. E quando ele chegou perto, ela falou, esse daí? Aí ela falou, fulano de tal, faz 3 anos que eu trabalho com você e não sabia que você era crente. Será que creu no Evangelho? Será que tem um tesouro, uma pessoa que trabalha numa empresa e que vive falando chacotas, chocarrices e não prega o Evangelho? Irmãos, que nessa noite você possa voltar para sua casa, que nós possamos ir para os nossos lares com os nossos corações radiantes, sabendo que nós somos miseráveis e que nós somos pecadores, como o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer, e não podemos fazer absolutamente nada se não for a graça de Deus, mas entendermos que apesar da nossa miserabilidade e da nossa pecaminosidade, nós temos um grande tesouro dentro de nós e que nós devemos proclamar as verdades do Evangelho, que nós devemos morrer para que outros também venham a ter a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por teu eterno amor, graça e misericórdia. Ó Deus, quanto sofrimento o apóstolo Paulo passou, ó Senhor. Mas o apóstolo Paulo entendeu, ó Deus, que ele era coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E que nós, ó Deus, também temos que ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, ó Pai, para que outros venham ter a vida eterna. Muitas vezes, ó Deus, nos falta coragem, muitas vezes, ó Senhor, somos omissos e muitas vezes, ó Pai, nos envergonhamos do Evangelho. Mas o que te pedimos, ó Pai, nesta noite é que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força, coragem, ousadia, intrepidez para pregar a Tua palavra. Santo Deus, a cidade de Itapevi, ó Deus, está, ó Deus, em nossas mãos. Nós temos que sair por esta cidade proclamando esse grande tesouro que o Senhor depositou em nós.
É um grande privilégio, ó Deus, falar da tua palavra, do teu amor, e reconhecemos que nada somos, mas vamos sair com certeza, ó Pai, nesta noite, alegres e radiantes, ó Deus, porque nós entendemos que existe um grande tesouro que está, ó Deus, depositado em nós. E que, ó Deus, para que esse tesouro, ó Deus e meu Pai, venha ser usado, o vaso de barro também precisa ser quebrado. Todo aquele que o Senhor vai usar poderosamente, o Senhor também quebra, Deus. É um processo. E que nós venhamos, ó Deus, meu Pai, participar desse processo, ó Deus, de quebrantamento, pedindo que o Senhor nos auxilie, que o Senhor mude o nosso coração e que o Senhor, ó Deus, opere com o teu Santo Espírito para que possamos proclamar as verdades do grande tesouro que está depositado em nós. Obrigado, Deus. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.